Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Aqui sou eu falando, Rubi, coach de vida, terapeuta de relacionamentos. Tenho uma perguntinha para você. Como é que você lida com conflitos? Como é que você lida com os problemas? E como é que você lida com as suas emoções? Para você lidar bem com as suas emoções, você tem que se conhecer muito bem e tem que ter treinado muito bem. Então eu acredito que talvez esteja necessitando algum trabalho nessa área da sua vida. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas a maioria de nós, todos nós, temos conflitos diários. Às vezes acontece da gente encontrar pessoas que estão tendo conflitos na vida e às vezes acontece desses conflitos virem parar, né, na vida da gente, e a gente de alguma maneira tem que conseguir resolver aquilo. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, mas vai ser uma historinha bem breve, em poucas palavras, para resumir o que é que eu quero te dizer com essa questão que eu comecei falando sobre saber lidar com conflitos. Não era diretamente comigo, mas eu estava trabalhando em uma empresa, em um jornal, e lá eu era a supervisora do departamento de assinaturas. Era o telemarketing. E quem já trabalhou como operador de telemarketing vai entender do que eu estou falando. Como eu era a responsável por receber ligações quando já estava no extremo, onde já não tinha mais jeito, as pessoas sempre falavam: eu quero falar com o seu supervisor. E as meninas que tinham todo um treinamento, depois de terminar a ligação com o cliente e já não ter como mais resolver com o cliente, falava comigo falava: Rubi, tem o cliente que ele quer falar com o supervisor. Então lá estava eu já com os ouvidos preparados, porque eu sabia que vinha chumbo grosso. E eu tinha que me preparar muito bem psicologicamente. Não era comigo o problema, não era contra mim, é contra a situação. Aquele cliente estava esperando o jornal dele. O jornal não chegou. Aquele cliente recebeu o jornal, porém o jornal na hora que chegou molhou, porque choveu. Ou foi outra situação que entregaram em uma residência equivocada, deixaram de entregar o jornal para aquele cliente. Isso fazia assim como uma média de 10 ligações problemáticas sérias que vinham parar na minha mesa. Se eu não tivesse uma estrutura emocional, se eu não tivesse feito aquele trabalho assim psicológico, entender que não era comigo o problema, que o problema estava com a situação entre o jornal e o cliente, eu era a intermediadora do problema. Agora, é fácil, Rubi, resolver um problema que não é meu. Não é bem assim, porque quando as pessoas não têm uma estrutura psicológica, não têm uma estrutura emocional, ela acata aquilo ali para ela. Então eu aprendi a saber ser uma ouvinte, analisar, ouvir. Geralmente as pessoas ligam gritando, gravam aí áudios às vezes quando é um conflito sério e gravam gritando. Então você escuta, você para, você pensa, você reflete. É comigo aquilo ali? Não, não é comigo. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então, depois que você faz essas perguntas, que você fez uma análise do problema em si, então você pode dar uma resposta e se manter equilibrado e não sair do seu ponto de equilíbrio para poder ajudar quem quer que seja. Você tem que chegar em um nível da sua vida em que nada abale suas estruturas. Não é você ser frio. Eu não estou dizendo para você ser frio. Eu estou dizendo que problemas existem para todas as pessoas. O que difere é como é que você lida com eles. Se você é daquele tipo de pessoa que mal escutou o problema, já começa a gritar junto, é uma confusão na certa. É gritaria, e quanto mais você grita, mais o outro grita. E quanto mais o outro grita, mais você grita. Onde isso vai parar? No final das contas, você não tem voz, o outro não tem voz. E o que eu quero dizer é que não adianta. Não adianta, porque no calor do momento, naquela confusão,
naquela gritaria, naquela discussão, sempre você vai querer ter razão e o outro sempre vai querer ter a razão dele. O que é melhor fazer? Dar tempo ao tempo, trabalhar o seu eu, trabalhar o seu ponto de equilíbrio, trabalhar a sua inteligência emocional. Por quê? Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, mas está muito relacionado também ao que a sua cabeça fala. Sabe, quando você está num lugar ou você está dentro da sua casa, você não está fazendo nada e vem pensamentos na sua cabeça, você fala, que pensamento é esse? Ela fica calado porque eu não estou falando com você. Fica quietinho, o pensamento não fala muito e você fala da ordem, porque quem tem que controlar é você. Controle a sua mente, controle os seus pensamentos e não o contrário. Então fala para os seus pensamentos aí, olha, fica caladinho aí porque você está falando demais e eu não concordo. Né? Isola, bloqueia aqueles pensamentos, aquelas setas de pensamentos que geralmente são pensamentos que não vão contribuir e às vezes vão piorar a sua situação porque a gente começa a pensar, é porque fulano falou isso naquele momento, é porque não sei o quê, e vai dando mais calor àquele problema, vai colocando mais lenha na fogueira. E como eu estava falando sobre esse período em que eu trabalhei como telemarketing, eu aprendi a trabalhar as emoções. A gente não consegue isso do dia para a noite. A gente não consegue manter o equilíbrio emocional como um estalar de dedos. É com um trabalho contínuo, dia após dia, minuto a minuto. É na fila de um supermercado, é na fila de um banco, é para estacionar o carro, é no trânsito, em todos os lugares você pode começar a trabalhar o seu equilíbrio emocional. Ao invés de você pensar assim, nossa, mas esse trânsito, eu vou chegar atrasado, poxa, mas tanto de gente que não anda e começar a reclamar do trânsito, ao invés disso, coloca a música que você gosta, coloca um CD de meditação, coloque aquele curso de inglês pelo carro, né? Curso em 4 rodas. Dá tempo de fazer tanta coisa e você vai substituir aquele pensamento que você não estava gostando de estar ali e depois, se você substitui por alguma coisa prazerosa, quando você chegar no seu destino, você vai falar, poxa, eu ainda queria continuar assistindo ou ouvindo aquela história. E vocês me entendem? Não é a questão do problema em si, é como você enxerga o problema. Albi, você não está na minha pele. Cada um calça o seu sapato. Cada um sabe o chão que pisa. Cada um sabe a jornada de vida que tem, que teve e que continua tendo. Então não fale daquilo que você não sabe sobre a vida das pessoas. Cada um tem a sua história. Respeite a vida do outro, respeite a história do outro. Apenas seja uma pessoa que venha contribuir para aquela pessoa não ser pior. Contribua para ela ser melhor. Seja você a luz que o mundo precisa. Muitas vezes nós falamos assim, eu quero tanto que esse mundo melhore. O mundo pode melhorar a partir de cada um de nós. Se você acha que em outros países não tem problemas, você está redondamente equivocado. Eu vou falar para vocês que aqui acontecem muitos problemas. Da mesma forma em que você tem uma consciência, por exemplo, você vai ao supermercado aí, e lá no estacionamento você vê um carrinho de compras de alguém que, ao invés de pegar o carrinho de compras, voltar e estacionar o carrinho de compras exatamente no devido local, não. O carro dela estava estacionado de um lado, do outro lado ela simplesmente deixa o carrinho lá e vai embora, porque ela não se preocupa com o outro. Então aí você já vê como é que eu quero a mudança no mundo se eu não estou fazendo a minha parte.
Hoje eu pensei, eu não vou reclamar sobre isso, eu vou fazer a minha parte. Quando cheguei no estacionamento do supermercado onde eu ia, a primeira coisa que eu vi foi um carrinho de compras estacionado exatamente numa vaga de deficiente físico. Aquilo me deu assim uma sensação, falei, quem é a pessoa tão ruim? Quem é que faz isso? Eu posso até imaginar que seja também um tipo de pessoa que pense, o mundo poderia ser um pouco melhor. Faça a sua parte, planta a sua semente, seja você a mudança que o mundo precisa, comece a partir de você, contribua com o pouco. Se o pouco é isso, é você terminar de fazer a sua compra e você pegar o carrinho de compras e colocar estacionada lá no determinado local, na vaga dos carrinhos de compras, faça isso. Se você vê um papel no chão e o local é tão limpo, por que você não pode recolher aquele papel do chão e você falar, ah, mas não foi eu que joguei? Mas onde está aquela pessoa que fala, o mundo poderia ser melhor? Não tenhamos hipocrisia. Eu quero que o mundo mude, eu tenho que mudar os meus atos, eu tenho que mudar os meus pensamentos, eu tenho que mudar sim as minhas atitudes. Reflita sobre isso, porque a vida é aquilo que você faz com ela. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!